Questão 25, item 08. Existe um x real, tal que x elevado a log de x mais 4 ao quadrado na base x é igual a 25. Então, ele quer saber se existe um x que, colocando nessa expressão, vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, vamos lá. A gente sabe que tem uma regra lá do log, que quando eu tiver a base da potência igual à base do logaritmo, o que acontece? Eu consigo cortar a base e deixar só o logaritmando, ok? Mas, como eu tenho x na base e x no logaritmando, antes de eu fazer isso, de eu aplicar essa propriedade, eu tenho que fazer o quê? A condição de existência do log, para ver quais valores de x eu posso, de fato, colocar nesse logaritmo. Então, vamos lá. Condição de existência. A gente sabe que o quê? Um log de a na base b, o logaritmando a tem que ser positivo, e a base tem que ser positiva e diferente de 1. Em relação à base, o que eu tenho na base? A base eu tenho x, então x tem que ser positivo. Tranquilo. X tem que ser maior que 0. E x também tem que ser diferente de 1. Também está aqui, ó. Base maior que 0 e diferente de 1. Qual é o valor de x? Não sei. Está aqui, ó. Mas não pode, tem que ser o valor positivo e tem que ser o valor diferente de 1. Agora vamos ver o logaritmando, que é o a. Está aqui, ó. O logaritmando é x mais 4 ao quadrado. Esse valor tem que ser maior que 0. Se eu pegar isso aqui e desenvolver, eu vou ter x mais 4 ao quadrado é x mais 4 vezes x mais 4. Eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui, uma função do segundo grau, né? Multiplica aqui os termos, e eu vou conseguir uma função do segundo grau. Aí eu vou fazer o quê? Vou desenhar minha parábola, fazer o estudo do sinal da função, vou ter que achar as raízes, ok? Usar Bhaskara para achar as raízes, para fazer o estudo do sinal da função para ver quais valores desse pedaço aqui são positivos. Mas o que acontece? Como ele já deu para a gente na forma de binômio, na forma fatorada, então o que eu sei o quê? Se eu tenho um produto de dois fatores, cujo resultado é 0, ou o primeiro vai dar 0, e 0 vezes alguma coisa dá 0, ou o segundo binômio é 0, porque alguma coisa vezes 0 vai dar 0. Então, ao invés de eu pegar, multiplicar, fazer uma equação de segundo grau para aplicar Bhaskara para descobrir a raiz, eu vou calcular a raiz direto com base no binômio. Então, como é que eu faço? O primeiro binômio é igual a 0, o segundo binômio é igual a 0. Então, x mais 4 igual a 0, ó, x mais 4 igual a 0, x igual a menos 4. E o outro x mais 4 igual a 0, mesma coisa, x igual a menos 4. Opa! Se eu tenho duas raízes que são iguais, ó, x1 igual a x2, e as duas raízes são menos 4, e faz sentido, por quê? Porque é uma raiz de multiplicidade de 2, ó. Esse quadrado em cima do binômio vai indicar que ela é uma raiz de multiplicidade de 2. Significa o quê? Que o meu delta vai ser um delta igual a 0. E quando que o delta vai ser igual a 0? O delta vai ser igual a 0 quando a minha parábola estiver encostada no eixo do x. Ela vai encostar em apenas um ponto. Qual ponto que ela encosta? No ponto de raiz, que é o ponto menos 4. Se o delta é igual a 0, significa então que a minha parábola vai estar encostada no eixo do x e eu quero os valores positivos. Ó, concavidade para cima, ok? Né, que ela é positiva, concavidade para cima, quando ela estiver no eixo do x, quando tiver com x valor menos 4 vai ser raiz, todos os outros valores que não vão zerar, que não vão ser menos 4, vão ser positivos. O único valor que vai furar, então, é o menos 4. Então, o que a gente conseguiu fazer? Conseguimos, com base nesse binômio, a gente desenvolveu o quê? Que quando o valor de x for menos 4, o resultado vai ser 0. E não me serve, eu quero só os valores positivos. Para todos os outros valores de x, o logaritmando atende essa condição de existência. Ele vai ser 0. Então, delta igual a 0, a gente sabe o quê? Parábola encostada no eixo do x. E se eu quisesse desenvolver, eu ia ter o quê? Ó, x mais 4 vezes x mais 4 é o quadrado da soma, é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ó. Se eu quisesse desenvolver Bhaskara, eu começava por aqui, ó. E eu já sei o quê? Que o 1 é positivo, a minha parábola com a concavidade para cima. O meu A é positivo, né? Meu 1. Então, vamos lá. Condição de existência. Em relação à base, quais valores de x que vão me servir para colocar na base? Tá? Na base do logaritmo. São os valores x maior que 0, então aqui ó, do 0 para cima, e que são diferentes de 1, então não pode ser 1. Ok? Quais valores de x eu consigo colocar no logaritmando, que é x mais 4 ao quadrado? Ó. São todos os valores, lembra, a parábola encosta no eixo do x apenas no menos 4. Então, tirando o menos 4, que vai zerar o logaritmando,
e não vai servir, todos os outros valores de x vão satisfazer a minha exigência do logaritmando. Qual é? A maior que zero. Ok? Mas eu tenho que satisfazer, o x tem que satisfazer tanto a condição de existência da base quanto a do logaritmando. Como é que eu faço isso? Tiro a intersecção. A intersecção desses valores de cima com os valores de baixo, de a e b, da base e do logaritmando, vão ser esses valores aqui, ó. O meu x tem que ser um valor positivo e diferente de 1. Isso é muito importante para resolver essa questão, ok? E aqui está o nosso gráfico, ó. Esse é o gráfico dessa função aqui, ó. Quais os valores? Os valores até 0 não tem nenhum gráfico. Entre 0 e 1 está aqui, ó. E a partir de 1. Tranquilo? Esse aqui, ó, condição de existência do log. X pertence aos reais, está o quê? X está entre 0 e 1, nesse pedaço aqui da função, e x maior que 1, nesse segundo pedaço aqui da função. Tranquilo? Agora lá, vamos desenvolver. Tem uma propriedade que diz o quê? Quando eu tenho a elevado a log de b na base a, ou seja, a base do logaritmo é igual à base da potência, eu posso cancelar o log, cancelar as bases e deixar só o logaritmando. E eu posso fazer isso aqui? Posso. Eu posso, já que as duas bases são x, eu corto e deixo o quê? Do lado esquerdo dessa igualdade, eu deixo x mais 4 ao quadrado, certo? Já considerando que eu fiz a condição de existência do log. Agora sim eu posso cancelar. Aí eu tenho aqui, ó, x mais 4 ao quadrado. O ao quadrado eu vou passar na forma de raiz, para facilitar o cálculo. Raiz de 25 vai dar mais ou menos 5. O x mais 4 vai passar o mais 4 com menos 4, vai ficar x mais 4 igual a 5. O mais 4 passa a menos 4, x, 5 menos 4 vai dar 1. x1 igual a 1. E quando aqui for menos 5, x mais 4 é igual a menos 5. Mais 4 passa menos 4. X ao quadrado igual a menos 9. Então, esses dois valores, 1 e o menos 9, vão transformar essa igualdade aqui em verdade. Mas lembra que a gente viu a condição de existência? Que a condição de existência do log diz o quê? Que o x tem que ser um valor entre 0 e 1 e x maior que 1. Então, aqui, ó, o 1 não serve, por quê? Porque bolinha aberta no 1. E o menos 9 também não serve, porque o menos 9 está aqui, ó. O x tem que ser positivo. Então, nem o x1 vai servir e nem o x2 vai servir. Embora eu tenha aplicado essa propriedade da base elevada a log de mesma base, na hora que eu fiz a condição de existência, todos os dois valores de x que eu calculei para resolver isso aqui, que eu simplifiquei, né, quando eu cortei as bases, nenhum desses dois valores vão admitir, né, vão satisfazer a condição de existência do meu log, certo? Então, nenhum menos 9 vão servir. Logo, existe um x real tal que log disso tudo aqui igual a 25? Não, não existe. Nem o x1, nem o x2. Vamos ver no gráfico. Se eu cortar a base do log com a base da potência, o gráfico fica assim, ó, x mais 4 ao quadrado, uma equação de segundo grau. A gente viu o quê? Raiz é no menos 4, ok? E todos os valores são assim, ó. Minha parábola está aqui. E quando eu tenho essa expressão x elevado a log desse x mais 4 ao quadrado na base x, olha como é que é o gráfico. Lembra o que a gente viu? O x ele vai ter que ser positivo, maior que 0 e diferente de 1, certo? O log da função, lembra que a função não se aplica em 0? O x não pode ser 0? O limite da função f de x, quando x tende a 0, aqui ele é 16. Ó. Então o limite é 16. Mas não pode ser 0, pode ser 0 ponto alguma coisa, mas 0 não pode ser. E o limite da função quando x está se aproximando de 1 é 25. Ó. Quando essa função se aproxima de 1, é igual a 25. Mas lembra que 1 também não podia ser? Então tinha que ser valores entre 0 e 1 e acima de 1. Então essa minha função, ela tem dois furos. Ela tem um furo no 0 e um furo no 1. E o que ele quer? Ele quer o x em que toda essa expressão que está à esquerda da igualdade seja igual a 25, quando o y for igual a 25. Se eu analisar a minha função logarítmica, com a condição de existência, quando que o gráfico em azul vai cortar o y igual a 25? Ele vai cortar o y igual a 25 quando x igual a 1. Mas o x igual a 1 eu tenho um furo na função. Então, a função não está definida para x igual a 1. Então, nesse caso, em azul, eu não vai ter nenhum x real vai satisfazer essa igualdade. Por quê? Porque eu fiz a condição de existência. No caso da função verde, se por acaso eu cancelasse direto a base da potência com a base do log, o que ia acontecer? Quando o y é igual a 25, ele vai ser em dois valores. Lembra que a gente calculou? O valor de 1 está aqui, certo? E ele vai cortar num valor de menos 9, está aqui, ó,
certo? Então, a grande sacada dessa questão é fazer o quê? Fazer a condição de existência para diferenciar essa minha função verde da minha função azul, certo? Então, com isso, a gente encerra a questão 8. Por quê? Existe um x real, tal que essa igualdade aqui é igual a 25, na função do log, por causa da condição de existência, não vai ter, ó, porque a função não está definida. Se por acaso eu só aplicasse a propriedade direto e cancelasse as bases, o que ia acontecer? Eu ia achar dois resultados, eu ia achar no menos 9 e no mais 1. Mas, por causa da condição de existência do log, esses resultados foram rejeitados, ok? Então, o item 8 da questão 25, errado.